Bom dia, bom dia! Mais um Café com Pôr do Sol, o nosso podcast para começar o nosso dia, para poder refletir sobre a nossa semana, para ter um autocuidado da alma, do emocional, do espiritual. Esse podcast que está fazendo a diferença na vida dessas mulheres e hoje já temos convidadas aqui com o nosso tema, Mulheres que Empreendem, nos cuidados conosco, mulheres, né? Seja na estética, no espiritual, no emocional, e a gente fica muito feliz em receber essas mulheres lindas, não é mesmo, Cláudia Batista? Bom dia, Adriana! Bom Que dia. maravilha a gente começar o nosso podcast de forma tão maravilhosa. Já tivemos aqui os bastidores, Ó, nosso momento de bate-papo, a nossa oração, nosso momento com amém. Deus. E hoje, de forma muito especial, nós estamos recebendo convidadas daquilo que a gente sempre ama falar. Corpo, alma e espírito. Então, para isso, estamos recebendo aqui a nossa maravilhosa Letícia Romazini. Olha aí o nome da mulher. Internacional, seja muito bem-vinda. Ela que é missionária, que é uma grande mulher de Deus, que canta divinamente bem, uma adoradora levita, e também está cursando psicologia, empreendendo para que possa continuar ajudando pessoas. Seja muito bem-vinda, viu, Obrigada, Letícia? Cláudia. E nós também estamos recebendo ela, a doutora Damares. Eu sei que muita gente já conhece a doutora Damares através da história da nossa vida, de como Deus nos conectou. E ela que trabalha com harmonização facial. É uma mulher que realmente tem uma história linda, tem um testemunho muito forte e está aí cuidando de pessoas. Adriana, eu estou falando aqui, gente, eu estou muito bem rodeada de mulheres que cuidam de tudo, né? Como nós somos corpo, alma e espírito, nós temos aqui essas mulheres que vão trabalhar o emocional, que vão trabalhar a questão estética, que é importante também, e a questão espiritual, para que nós possamos, na roda da vida, fazer essa roda girar com muito equilíbrio. Então, bom dia, doutora Damares, seja Bom dia, bem-vinda. Letícia. Bom dia, obrigado pelo convite. Estou aqui rodeada de mulheres maravilhosas. É incrível. É isso aí, Adriana. Adriana, quando a gente está falando desse tema, a gente pensa que são as mulheres que vão ficar só trancadas dentro de casa, né? Quando a gente fala assim, o espiritual, não, é aquela irmãzinha do coque que vai ficar lá trancada lá. E aí a gente se depara com uma mulher jovem, que nasceu no Evangelho, né, Sim, Letícia? sim. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sou natural de Minas Gerais, né? Sou mineirinha, estou aqui no Maranhão já há 4 anos. E tive o privilégio, né, de nascer no berço cristão. Meu pai é pastor, meus pais são pastores da Assembleia de Deus, ainda na ativa lá em Minas Gerais. E eu tive toda essa educação, desde berço, essa educação cristã, né? Mas foi muito importante para mim a transição de quando eu saí da casa dos meus pais e eu me casei, eu mudei de estado, né? Quando eu casei, eu fui para o Pará. Mudei de estado, fui fazer as minhas próprias escolhas, fui validar a minha fé de forma mais pessoal, né? Isso foi muito importante para mim no quesito do empreendedorismo também, né, da própria aparência, igual a Cláudia acabou de dizer, né? A gente pensa, quando a gente fala no espiritual, é a irmãzinha do coque que fica lá, aquele estereótipo, né, que a gente ama Com também, né, certeza, claro, com e certeza. a gente recorre também a elas, mas achando o equilíbrio em todas as coisas, tanto na aparência, quanto no trabalho fora, quanto no trabalho da igreja, né? Então foi muito importante para mim essa transição, porque lá dentro de casa eu tinha a minha zona de conforto em tudo, né? Espiritualmente também. Aí quando a gente sai de casa, é aí que você vai Você fazer as suas casou com próprias quantos escolhas. anos? Eu tinha 21 anos, 20 novinha, aninhos, né? novinha, e aí Menina. cortar esse cordão umbilical não é Cortar o cordão fácil. umbilical, lá em casa, por exemplo, a minha mãe era uma mulher de muito rigor, né? Meus pais eram de muito rigor comigo, não só com relação ao comportamento, mas a minha imagem também, eles cuidavam muito disso, do que eu iria me vestir, do que eu iria, né? Como eu iria me comportar.
Então, uma igreja Assembleia de Deus no interior de Minas, há uns 20 anos atrás, vocês imaginam como era, né? Tradicionalismo, né? Muito O tradicional. cabelo lá na bunda, né? Isso, a minha mãe, na minha infância, minha mãe não cortava o cabelo. Eu me lembro quando minha mãe cortou o cabelo a primeira vez, foi um acontecimento. Meu pai até chorou. Gente, é bom a gente tocar nesse assunto, Adriana, porque a gente sabe o tanto que pessoas foram podadas, Claro. né? Pela religiosidade Sim. e por falta até de mais conhecimento, de entender, né? E a gente também não vai poder, Adriana, aqui no comportamento pode me dizer isso, a gente também não vai condenar isso, porque era tudo que conhecia. Claro, o acesso ao conhecimento naquele tempo da própria teologia, da própria interpretação, era outro, né? Hoje a Sim. gente tem aqui nesse celular, a gente tem todo o acesso ao conhecimento. A gente tem que filtrar, obviamente, né? Mas naquele tempo o que eles tinham era acesso a poucas informações, né? Então iam levando, iam conduzindo o povo da maneira com que achava correto. Uma coisa interessante também é que a própria sociedade fora a igreja também era uma sociedade mais recatada, né? Com certeza. Para minha avó, que hoje já dorme no Senhor, mas ela aceitou a Cristo, ela era menina, foi cristã durante 60 anos. Então, mesmo antes dela ser cristã, o meu bisavô não permitia que ela usasse determinado tipo de coisa e não tinha nada a ver com religiosidade, né? Mas era a própria sociedade que também era mais recatada. Então, tudo isso acabou influenciando também, né? Ainda bem que hoje a gente tem mais conhecimento, né? Que hoje a gente tem acesso a outras informações e as coisas vão mudando, vão melhorando, mas como a gente bem disse aqui, tudo com equilíbrio, né? É verdade. E assim, trazendo um pouco disso, Cláudia, nós, seres humanos, nós somos feitos em 4 esferas. É o nosso psicológico, que é o nosso emocional, fisiológico, que são nossas células que dão vida, o nosso social, nós somos seres que nascemos para vivermos em sociedade, não existe isso que eu sou feliz sozinho, não. Você pode gostar da sua companhia, mas você vai ter que interagir, até porque a gente precisou para nascer de 2 pessoas se unindo. E também o nosso espiritual, que é justamente o nosso tema de hoje. Então, você viu com a conexão aqui que nós estamos tendo? Então, como a Letícia falou, essa questão do comportamento, ela tem muito a ver com cultura, ela tem muito a ver com aquilo de valores que você tem, né? Então, assim, aquilo que nós absorvemos como valores está mais ligado com a nossa descendência como pais, né? Os familiares ali próximos. É eles que vão trazer os valores para a nossa vida. Quando a gente é criança, a gente não sabe. Então, quando a gente fala do fisiológico, que é a nossa células, quando a gente fala do psicológico emocional, quando a gente fala desse social e do espiritual, se uma dessas áreas não estiverem contempladas na nossa vida, vai deixar um buraco em nós. Isso é uma engrenagem, né? Isso. Precisa estar funcionando todo mundo juntinho ali. Tudo conectado, né? Então, é muito interessante ver aqui a gente falando sobre isso. Então, não adianta a pessoa que falar, Cláudia, assim, eu sou ateu, né? Misericórdia. Eu sou ateu. Meu amor, você está faltando alguma coisa na sua vida. Você tem que crer em algo, né? Ou então, eu não cuido da minha saúde. Meu amor, você está devendo em alguma coisa, tem que cuidar, né? Porque tem que conectar. E aí a gente não vai longe, no mesmo ainda assunto, a doutora Damares também é de um lar cristão, né, que sofreu muito com essa questão da religiosidade. Me ajudou aqui. Dos bloqueios, né? Coisa que Deus faz para poder ela romper. Até porque a área que você escolheu também é uma área que para algumas pessoas ainda está faltando bombardeado, está faltando conhecimento, né? Fala um pouco sobre você. Eu nasci também num lar cristão, né? Sou formada há 13 anos, sou farmacêutica, bioquímica, e tem 9 anos que eu trabalho com harmonização. Mas o meu romper da minha identidade só tem 1 ano e meio, né? Acho que a maioria já conhece o meu testemunho, que o Senhor pediu para mim ir para casa. No auge da minha carreira, fui. Inclusive, conheci a Letícia nesse período, né? Que eu deixei de falar de estética e fui fazer lives no meu Instagram. E eu achava que ia ser a Camila Barros, né? Eu disse, não, Deus me tirou agora da harmonização, agora daquilo que eu vocês mais são amava. pregadoras. E aí eu deixei tudo e fui para casa cuidar dos filhos, mas eu entendi que eu precisava silenciar tudo aquilo para que eu conhecesse Jesus de verdade, né? E chegou um certo ponto, após 2 anos
desse tratar de Deus em É um mim, desse processo, né? processo, um dia eu fui convidada para pregar para mulheres sobre o autocuidado, e eu não queria. Eu não, é pecado, porque eu cheia de religiosidade. Se Deus me tirou da harmonização, é porque ele não aceita isso. Olha só. Olha isso. Olha o que o inimigo Nossa coloca. mente, né? Olha as nossas feridas emocionais, né? E aí, Senhor, pois se tu aprova realmente essa questão da estética, eu virei a irmãzinha do coque nesses 2 anos. Tirou Tirei tudo, né? tudo de vaidade. E aí o Senhor me revelou na palavra, né? E aí eu disse, Senhor, pois me dá uma palavra para que eu aceite isso, eu possa ensinar essas mulheres a se cuidar. E aí foi quando ele me mostrou aqui 1 Coríntios 6, 19, 20, que diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Amém. Olha isso. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E aí também ele me levou, Letícia, que quando no Novo Testamento, né, para oferecer um culto agradável ao Senhor, né, que era o sacrifício, eles escolhiam o melhor para Deus. Não podia ter mancha, não podia ter enfermidade, não podia ser feio, era tudo muito bonito. Então aí ele fala assim: hoje vocês vão entregar o corpo de vocês como sacrifício vivo. Hoje é o nosso corpo que é o nosso culto ao Senhor. Então olha isso, ele nos deu o nosso corpo para cultuar a Deus. Então, será se ele se agrada quando nós estamos com obesidade, quando nós não cuidamos daquilo que ele A nos gente não está entregou? feliz com o que a gente vê no espelho. Será se a gente está se sentindo agradável? E aí ele fala também, o que comeis, o que bebeis, o que fazeis tudo para a glória dele. E ele começou a penetrar isso. Não, filha, eu amo o cuidado. Eu amo a beleza. Tanto é que ele fez as coisas Não, maravilhosas. e Legal. aí, quando a gente vai diretamente para a Bíblia, grande parte das vezes em que a Bíblia se refere à mulher, ela faz questão de se destacar a beleza física da mulher, né? Quando a gente vai falar, quando a gente vê a Bíblia falando sobre Esther, sobre a própria Sara, ela destaca justamente essa beleza. Isso não é aleatório, né? Não é. E às vezes alguém olha para a gente e diz assim, não, isso é futilidade, né? Isso aqui não tem nada de espiritual, não. Vaidade. Exatamente, é vaidade, mas não. A Bíblia menciona a beleza dessa mulher, né? A diferença é essa questão do equilíbrio, né? Era o que A eu tava mulher que é louvada é uma associação, é a que teme o Senhor, porque a beleza ela vai passar. Mas a mulher que teme o Senhor, como o provérbio Essa, está escrito, essa que vai ser louvada. Aí você imagina uma mulher que teme o Senhor e que tem ali a garantia da sua beleza, do autocuidado, né? Puxando a sardinha para o meu lado aí, na área da psicologia, dentro da psicologia a gente tem uma abordagem que chama TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, que ela diz que, assim, faz todo sentido os nossos pensamentos com o nosso comportamento. Né? Então, aquilo que a gente pensa internamente, a gente vai transferir para o externo. com Né? certeza. Aí você olha uma mulher, igual a Damares falou, que não tinha mais o seu autocuidado, que não estava mais se importando com essa questão física, mas como que estava ela internamente? E sabe o Né? que é legal, Letícia? Você falou uma coisa tão importante, vamos voltar aqui para a Damares, que há tempo para tudo debaixo da terra. Então, quando Deus recolheu você, Ele te preparando, era um propósito maior, né? Isso aconteceu comigo também. Eu fiquei 6 meses fora da rede social, sendo que o meu trabalho era na rede social. Difícil. Então, assim, muito difícil para mim. Passei um mês, sabe, assim, questionando, porque como assim eu vou... Não, e Deus proveu em todas as formas. Quando você falou que nós somos o templo de Deus, né? A gente tem que cuidar daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, se Ele te deu essa profissão, né? Então, ontem gente, vou contar o testemunho. Meu Deus do céu. Ontem eu fui no shopping lavar meu carro, porque eu deixei em alguns lugares e o pessoal quebra o carro e não sei o quê. Eu falei assim, não, vou lá no shopping, que eu já fui lá eles lavam direitinho e limpo. Meu carro estava muito sujo. Falei, Deus, eu tenho que te honrar. O que o Senhor me deu, eu tenho que cuidar. E eu fui lá para lavar o meu carro porque eu estava com vergonha. Eu falei assim, gente, Deus me deu um carro para andar, para me levar para onde eu quero, e eu não cuido dele. E isso para mim foi uma prova ontem. Eu falei assim, depois eu vou para o shopping, vou pagar R$ 25 de estacionamento, eu vou lavar o carro. Porque quando o teu trabalho, ele tem uma importância muito grande de autoestima, né, para as mulheres. E a gente sabe que todo excesso
né? É o excesso o mal. O mal do mundo hoje é o excesso. As pessoas não conseguem equilibrar, não tem essa questão. Então, Deus te separou para que você viesse para um propósito maior, eu creio nisso, para você ter esse equilíbrio. Olha, você vai cuidar do que é meu. Então, muita calma nessa hora, né? Você vai ser como é que a gente fala? Um agente de boas novas através do teu trabalho, mas cuidado, né? Eu acredito muito nisso. Até porque, né, Damares, só rapidinho, você entendeu isso nesse processo, né? Que você realmente tem o dom, você tem a sua profissão, é o que você ama fazer, que você vai concluir, acredito, contando como você voltou para ativa. Eu já estou nas mãos dela há mais de 6 anos, né? E ó, parabéns, Fiquei sem entender. Minha amiga aqui, quem que diz, gente? Quem Quem que fala que ela fala? vai fazer 60 anos? Então, assim, a Cláudia propaganda. Ela fica me vigiando todo dia, né? Mas que não seja, voltando aqui à Bíblia, que não seja o adorno, né? Mas quando fala nisso, fala que a mulher é adornada, Claro. né? Que não seja isso, que venha a ser a referência, que seja realmente o que é interno, porque vai exteriorizar de alguma forma, né? Vai trazer, e aí você vai e decide em algum momento voltar porque passou pelo processo, não é isso? Sim, aí eu li aqui, o Senhor me deu entendimento. Espera aí, se cuidar é de Deus. E eu amo o que eu faço. Então eu comecei a orar, Senhor, permita que eu volte. Eu amo tanto isso, permita que eu volte. Mas eu não queria também ultrapassar ou passar pela vontade de Deus, né? Eu queria seguir, já que agora eu conhecia ao Senhor de verdade, porque antes eu era igual Jó, né? Só os meus olhos viam, só sabia o que as pessoas falavam, mas eu não tinha intimidade com o Senhor. Mas agora os meus olhos contemplavam Ele. Eu entendi nesse processo de 2 anos que eu era filha amada. Por que que eu uso o bordão de preciosa? Porque um dia eu não me sentia preciosa para Deus. Mas o Senhor falou comigo: você é minha joia preciosa, você é preciosa, você vale mais do que, né, joias raras. E eu entendi que eu tinha valor, que eu era preciosa, assim. E o Senhor usou a irmã para dizer: pegue o seu diploma de volta, coloque na parede. O Senhor está te autorizando a voltar e agora com proporções maiores. Ele vai te enviar muitas mulheres do Brasil e fora do Brasil para serem cuidadas por você, não só a estética, mas vão vir com feridas na alma. E eu fiquei muito feliz, né? E eu entendi que eu poderia, sim, unir o espiritual com a estética, com essa pregação que eu fui dar para essas irmãs. O Senhor falou muito comigo. E eu entendi que era de Deus, que Deus se agrada do belo, do que é organizado, do que é bonito, do que é limpo. E Deus se agrada. E aí eu voltei, né? Tem acho que 1 ano e 8 meses, voltei. A minha primeira paciente foi a Cláudia. Tá vendo? Passou 2 anos já. Ai, isso é tão incrível quando o profissional ele tem o olhar clínico, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que vai fazer, como gosta. Quando ela me olhou, eu não sou muito de detalhes, que ela fez a minha foto, que jogou nas redes sociais, né? Quando eu vi, eu estava lá no Ego, Imperatriz, como é isso? Mas nem eu me via daquele jeito, acredita, Letícia? Eu não via. Quando eu falei, meu Deus do céu, realmente. Eu tô tão eu tô tão acabada assim, né? E ela foi nos detalhes, sabe? E aquilo deu um up na minha vida e foi no momento que eu mais precisava. Então, assim, eu fico impactada com o cuidar de Deus na nossa vida. É por isso que a gente tem que equilibrar essa questão do corpo, da alma e do espírito. Precisam andar em harmonia. Senão não adianta, porque quantas pessoas, aí onde entra a questão do excesso, quantas pessoas que têm muita condição, que fazem coisas, se deformam, ficam feias, alguém avisou para ela que ela não está bonita? Não, e a imagem comunica. Não comunica? Muito. Então, né, exatamente, até esse excesso, até esse exagero também está comunicando alguma coisa. Uma falta. Né? Uma falta muito que grande. precisa ser preenchida por alguma coisa. No nosso caso é Jesus mesmo, né? Mas até essa imagem do exagero está comunicando pra gente que essa mulher não está bem. Não está bem. Né? Tanto a gente olhando nos olhos espirituais, quanto da própria psicologia também. A gente olhando para a imagem, ela comunica mais ou menos ali o que está precisando ser ajustado
dentro, interiormente daquela mulher, né? E eu sou da psicologia positiva, sou especialista, né, Letícia? E a neurociência também, sou especialista em neurociência. Tudo aquilo que a gente alimenta é o que cresce. Então, se você começa a alimentar, que você só vai se sentir bem se você fizer procedimentos estéticos, se você estiver mutilando o teu corpo, se você estiver mudando, se você estiver seguindo a manada, se você se sentir desejada, se você... É aquilo que vai crescer dentro de você. E eu acredito que a maioria dessas mulheres, elas nem têm noção do que está acontecendo. Tem mulheres, assim, falando relatos que eu ouvi. Sim. Eu tenho uma amiga que ela é dona de uma estética e ela disse que já foi atender mulheres pós-operatório que moravam em kitnets que nem rebocadas eram, mas tinham pagado a cirurgia de 20 mil reais. Então, assim, quer dizer que o teu conforto, que aquilo que te dá segurança, que vai ser o teu lar para você voltar, não é tão importante quanto você ser esteticamente, sabe? Você pegar e investir todo o teu dinheiro em algo que é legal, mas não é sobre isso. Todos É. nós, hoje em dia, Cláudia, a gente fala muito sobre isso, sobre essência. As pessoas estão tendo que voltar à essência. As pessoas perderam a essência delas. Elas querem seguirem a manada, a Comparar, multidão. né? Se comparar com Se alguém. comparar na rede social, você vê o absurdo que a gente vê. Tem pessoas na internet, e eu vou falar mesmo, que Deus sabe o que eu falo. Que eu nem sigo. Na hora que eu vejo o post da pessoa, eu já pulo, porque eu não vou dar plateia para aquela pessoa. Aquela pessoa está adoecendo outras pessoas. Aquela pessoa está adoecida. E, tipo assim, tem todos os recursos, tem todo um aparato por lado, mas sabe aquele negócio que tem muita gente do teu lado que não torce por você? Ah, Que não fala a verdade para você? Como você disse, será que a pessoa não fala? Não, Letícia, nem todo mundo fala. Tem pessoas que alimentam aquele vazio, aquele excesso, sabe, tem coisa que é bizarra. A gente vê hoje em dia na internet cada coisa bizarra. E aí a gente fala assim, tem muitos famosos hoje que estão tentando voltar, que tipo assim, botaram tanta coisa, né? Estão E tirando. estão tirando, né, Damares? Você sabe disso. ela deve Todos os acompanhar dias muito, eu né? tiro Olha aí, história. olha só. Tem Tira gente que os não é tão excessos. famosa assim, né? Que a Não, Damares teve que é. refazer. Eu Nossa. conheço histórias aí que Olha ela teve aí. que mexer e tava achando que tava tudo Tava bem, tudo né? bem, tava Olha tudo só. Na bem. verdade, a gente vê que é bem o contrário, né? Quando a pessoa precisa dessa autoafirmação da imagem, tendencialmente ela está escondendo ali um problema com a autoestima, né? Autoestima frágil, aí ela quer se validar utilizando de algo para mostrar, não, eu tô aqui, eu sei, mas na verdade esse exagero demonstra completamente o contrário. Aí a gente vê o físico tá lá bonito, né? Mas dentro não tem, o emocional tá totalmente abalado, tá uma pessoa, qualquer coisa machuca ela, cheia de feridas que ela não tá tratando, porque se não tratar, elas vão vir. Na hora que você toca o dedo, dói, né? Que, como a Letícia falou, dela não se ver. Muitas mulheres que querem afirmação porque se sentiram rejeitadas. É isso. Sabe? É. Elas querem ser vistas porque elas se sentem rejeitadas. Muitas coisas acontecem ali por algo que aconteceu no teu passado, na tua infância, que você tem que tratar na psicologia, na Isso. terapia, porque senão você vai Utiliza como levar. uma compensação emocional, né? Ah, eu Compensa recebo todos a os falta. dias mulheres assim. Esses dias eu atendi uma e eu achei interessante que quando finalizou tudo, ela saiu chorando de lá. Olha, mulher. E aí ela disse assim, mulher, eu vim aqui e você conversando, e ela disse que pensava assim, meu Deus, essa mulher não vai logo me preencher, não. E aí eu fui vendo sobre a vida dela, a gente conversando, no final eu disse, passei, uma psicóloga disse, você vai fazer terapia, você precisa de terapia, você precisa ser curada. E ela sai me abraçando, ela disse, mulher, agora eu entendo, eu não vim só fazer um preenchimento, Deus te usou para falar comigo hoje, para abrir os meus olhos. Então, assim, hoje eu recebo todos os dias mulheres feridas que vão para lá para tentar cicatrizar uma ferida com a harmonização, mas precisam primeiro conversar Vão de tratar o dentro. sintoma, né? É. E a causa Bom, tá A ali causa tá escondidinha. lá Gente, eu escondida. trabalho com mulheres, com mentoria de mulheres. Quantas mulheres eu já encaminhei para terapia? Quantas? Porque elas vão querendo ganhar sucesso, superar, E tal. não estão resolvidas nem consigo mesmo. Não, aí Performance, né? Que é a palavra É. performar. eu quero performar. Aí eu começo logo com o quê? Ferramentas de autoconhecimento. Essa é a minha base. Em tudo que eu faço tem que ter autoconhecimento. A Cláudia viu o treinamento que a gente fez lá na Câmara, né? Que chocou o pessoal. Por quê? Porque eu levei eles a refletirem sobre eles. Você está dando o seu melhor? Você é um bom profissional? Você se cuida? Você tem empatia com você? Então como é que você vai ter com o outro? Né? E aí essas mulheres chegam lá, eu aplico as ferramentas de autoconhecimento, aí você vê que está tudo disfuncional, tá tudo fora do Adriana, lugar. nesses 2 anos, eu cheguei em casa
e eu dizia, Senhor, eu não sei quem eu sou. Eu estava no auge da minha carreira, mas não tinha essência. Não sabia quem Olha eu aí. era. E eu orava, Senhor, eu quero que o Senhor revele a minha identidade em Ti. Eu não quero ser parecida com ninguém, eu não quero mais imitar ninguém, eu não quero mais competir com ninguém. Eu quero ser eu, a Damares que o Senhor fez para viver nesse mundo. Deus, de que eu não sabia o que é que eu gostava, a cor que eu gostava, a comida que eu gostava, Olha porque só. as raízes de rejeição da minha infância fez com que eu me adaptasse com o gosto de todo mundo, mas eu não tinha a minha Certo. opinião, não tinha a minha essência. Então, nesses 2 anos, fiz terapia. Nossa, foi o que me curou Maravilha. também. Olha que importante. Procurei, foi 2 anos de terapia. Comecei a estudar psicanálise e isso também me curou bastante, porque fez eu conhecer quem era a Damares. E o Senhor, quando me levou para casa, disse: Você só vai ter sucesso profissional quando você entender quem você é em mim. E quando você entender que é o meu nome que vai ser glorificado. E eu dizia, meu Deus, mas eu sou crente, já sou crente. Isso vai ser uma Olha, religião. ele já É. está. Verdade. E hoje, e antes eu tinha uma fama, mas era um peso, era um fardo muito pesado, era um cansaço emocional. E hoje, gente, eu atendo o dia todo, mas é leve, é Feliz. E é feliz, nisso que é eu uma quero perguntar leveza para tão você, grande. doutora. Uma das perguntas que eu queria fazer era essa: algum caso que te impactou e você contou aí recentemente, né? Essa pessoa sair chorando de lá, entendendo que não era só sobre beleza, sobre estética, era sobre o interior, que é o que nós estamos trabalhando aqui hoje. Mas vindo para o empreendedorismo, que é também o nosso quadro, é muito sobre isso, né? Sobre Sim, as mulheres que mulheres que empreendem, empreendem. que sabe que além que precisa manter essa questão de ser uma mulher sábia na sua casa, de ter essa busca de manter a sua família, de ajudar, de ser uma colaboradora, uma ajudadora na renda familiar também. E aí você volta e decide empreender. Qual é a chave que você vai deixar aqui para os nossos telespectadores que vão estar vendo? Que você, olha, eu vou acreditar, porque você inaugurou uma clínica belíssima, que foi sonhada, que foi orada. Eu falo isso porque eu conheço a história, né, de perto. Mas qual é uma chave que você, vamos dizer, uma chave para o sucesso? Olha, o que eu vou falar talvez, né, vai contra as mulheres empoderadas do nosso século, né, do nosso dia a dia, mas foi o que desde o início o Senhor falava comigo: reino dividido não prospera. Então, assim, na minha casa, no meu casamento, que foi nesses 2 anos, o Senhor restaurou meu casamento também. Por quê? Porque antes disso, eu vivia a minha vida financeira e ele vivia a dele. Ele tem um supermercado. Então, eu não sabia o que ele vivia lá e ele não sabia o que eu vivia aqui. E a minha mentalidade, eu sou independente, no dia que não der certo, vou largar. E era aquela voz, né, da independência da mulher. E aí eu dizia, todo mundo me aplaude, menos você, mas ele queria primeiro uma mulher, uma esposa. E enfim, quando foi para mim voltar, o Senhor sempre falava, reino dividido não prospera. E é interessante, Cláudia, Adriana e Letícia, que a gente subia no nível, tanto o meu profissional como ele no supermercado, e quando a gente estava no nível, despencava. Não avançava, Poxa, nada avançava. demais. E aí foi quando o Senhor autorizou eu voltar e fui pedir a permissão, porque o Senhor me ensinou a ser agora uma mulher submissa, né, a Ele, a andar em conjunto com Ele. E eu falei, amor, o Senhor autorizou eu voltar. O que que você acha? Ele falou assim: você é uma ótima profissional, mas o problema é o que tu faz com o dinheiro. E realmente eu Tá não vendo? tinha controle financeiro. E eu sou muito da mão na massa, mas essa parte Burocrática. burocrática, de pagar boleto, não é É, comigo. Então eu entendi a minha fraqueza. sim. E aí eu falei, pois tá bom, pois a partir de hoje eu vou fazer um compromisso diante de Deus e com você, que o que eu ganhar a partir de hoje não será mais só meu, será nosso.
e tirei o orgulho de mim, porque é muito orgulho você trabalhar e Ganhar o ganhar dinheiro e e dividir. dividir e dar para ele Colocar alguém administrar. para Para administrar o que é da gente. administrar, não é Não é fácil, fácil. não. Foi um moer de O Deus. tratamento foi Foi o forte. tratamento, porque isso era o meu maior orgulho. É bom você ter que ter seu dinheiro lá e você simplesmente pagar, comprar uma bolsa, um sapato, sem dar satisfação para ninguém. Mas a partir de agora, ele falou assim: nós vamos ter objetivo. Durante um ano, nós vamos trabalhar para colocar a sua clínica. E aí, menino, chegava Pix, eu disse, podia gastar esse dinheiro. E aí, o Espírito Santo, olha o É um compromisso compromisso, tá dele, vendo? É mande para forte. ele administrar. Ele é o administrador. E eu mandava, eu fui ganhando a confiança dele nesse período. Que coisa boa. E aí, então, assim, o alavancar na nossa vida financeira foi isso. Eu saber que eu tenho um companheiro e que agora o nosso reino é para o Senhor e estamos andando juntos. Porque antes eu remava para a direita e ele para a esquerda, a gente só andava em círculos. A partir do momento que eu entendi que ele também é provedor e que ele é o administrador, ele é o meu sacerdote, eu entendi, o Senhor começou a prosperar. Foi aí que o Senhor começou a soprar o meu nome, a melhorar as vendas dele. Então, tudo na nossa vida financeira fluiu a partir desse momento, que eu Do entendi reino que não nós, dividido. do reino não A dividido. gente até falou sobre isso, né? Que a unidade Foi. gera prosperidade. Prosperidade. E, assim, Deus deu uma palavra diretamente para ele no dia que a gente estava na clínica, porque eu vi a emoção dele, da Uhum. conquista Ele dela. não me apoiava antes. Era uma confusão. Mas sabe o que que eu penso, Damares? Eu passei por um divórcio e eu era essa mulher, sabe? E a Cláudia sabe disso. Eu era essa mulher que ia para frente, o batalhão de guerra, sabe? Eu ganhava dinheiro, eu estudei fora, a primeira filha de 24 filhos a ter um curso superior, fazer mestrado em São Paulo. Então, tipo assim, não tinha barreiras para mim. Só que quando você entende a palavra de Deus, você entende que você está ali, não é você, que existe um homem que foi criado para caçar, para lutar e te defender, você começa a recuar, né? Então, assim, queria até perguntar para a Letícia, as mulheres hoje em dia, elas estão muito assim. Você teve uma fala que a minha mãe falou para mim. Se não der certo, você tem uma profissão, você larga e vai seguir a tua vida. Olha só como as coisas estavam tão distorcidas. E foi nisso que eu me apeguei. Você vai ter uma profissão, não é para você ser uma mulher estudada, não, é para se não der certo, Depender de homem. de homem nenhum, era o plano B. Terrível. Então, eu quero perguntar para a Letícia, o que que você acha das mulheres hoje em dia em relação a isso, Letícia? Como que você vê esse movimento das mulheres ter o empreendedorismo, delas terem seu próprio negócio, ganhar o seu próprio dinheiro e como que elas podem linkar isso com a família? Você acha que está linkando, não está? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que a minha geração está vivendo esse desequilíbrio. Como você disse, a sua mãe disse, né? Olha, Sim, trabalha, você tem um plano B, se não der certo, por quê? As mulheres naquele tempo sofriam muito, né? é verdade. Existia essa dependência financeira. Total. Muitas mulheres se submetiam a sofrimentos absurdos, porque não tinham para onde ir, não tinha como sustentar os filhos, enfim. E aí, essa frustração dessas mulheres que eram obrigadas a se submeterem a qualquer tipo de casamento por causa de um sustento, trouxe para nós exatamente isso. Olha, o que eu sofri, a minha filha não vai sofrer. Vai Verdade. estudar, vai ter o plano B, vai isso, vai. E aí a gente volta naquele mesmo assunto do desequilíbrio. Porque, por exemplo, eu estou graduando hoje em psicologia, mas eu comecei a fazer outros cursos que eu acabei não concluindo, porque quando eu estava em casa com os meu pai na época era sempre pastor de zona rural. Então, quando eu estava aqui na faculdade, indo bem, ele era transferido, né? E aí acabava que eu ia E caminhando, viver a história deles, né? vivia a história deles e tudo mais, né? Mas muito importante exemplo eu tive dentro da minha casa. A minha mãe, ela casou muito jovem, com 16 anos, logo eu nasci. A família dela era uma família que tinha condição financeira melhor. Meu pai era lavrador de roça, colhedor de café, né? E ela foi
logo que eu nasci, eles se casaram, mudaram de cidade, ela foi passar as dificuldades dela junto com ele, né? Que não foram poucas, largou os estudos e foi ser esposa e mãe de forma exclusiva, né? E isso durou muitos anos. E aí, quando a gente já estava maior, que meu pai já era pastor, que a gente já estava, já não tinha aquele trabalho de cuidar de criança, aí ela usou de uma estratégia de voltar para a escola para concluir o ensino médio. Ela não fez nem supletivo, ela estudou em período integral, porque nós estávamos na época no campo missionário. E ela usava dessa questão da proximidade com os jovens ali que ela estudava para arrebanhar aqueles meninos para Jesus. E ela fez 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, e o sonho da vida dela era ter uma graduação. Né? O sonho da vida Ela dela levou esse sonho com ela, né? levou com ela, conseguiu, não se tornou uma mulher frustrada como esposa, como mãe, pelo contrário, mas quando ela ali, a missão dela deu uma desacelerada, né? Ela foi, olha, eu quero fazer uma graduação. Na época a gente não tinha condição financeira, logo eu casei também, e ela tinha aquele sonho, ela vinha nessa peleja, querendo, querendo, querendo. Deus nos abençoou, com o passar dos anos eu falei para ela, mãe, pode escolher seu curso que a gente vai financiar, a gente vai pagar. E aí eu tenho um orgulho muito grande de ter financiado aí o curso superior Olha que dela, né? maravilha. E Coisa boa. aí, Isso já é só, abrindo para já é um incentivo aqui, né, para as mulheres que não desistiram. Eu também só fiz minha graduação depois que as minhas filhas já estavam com 6 anos, que foi com a permissão do marido. E aqui eu abro também um parênteses que, eu falei, doutora Damares está falando aqui, já já vai ser cancelado pelas feministas, vai né? viralizar. Não, Vai as viralizar, feministas vão dizer assim, não, É, isso aí, que ela falou assim, eu pedi a permissão. Hoje ninguém aceita uhum, isso, sabe? Mas é aonde as coisas acontecem. Eu só vi as minhas tendas alargarem quando eu entrei em comunhão com o Júnior. sim, Enquanto eu puxava para um lado, puxava para o outro, teve muitas situações. E eu sim. acredito que na sabedoria de Deus, que Deus deu a mim, né, mais jovem também, deu a sua mãe, que também é muito jovem, essa espera pelo processo, né, Sim, para sim. poder chegar. Aí ela se formou, fez as pós-graduações, fez segunda graduação e hoje Olha ela que maravilha. trabalha e tudo certo. E aí eu tive esse exemplo dentro de casa de uma Sim. mulher que esperou o tempo dela da realização de sonhos pessoais, mas nunca desequilibrou isso com a vida dela como esposa, como mãe, como pastora e tudo mais. No meu caso, assim que eu casei, eu sempre trabalhei. Eu tinha uma empresa de representação e a minha representação era na lida, né? A minha empresa representava sal mineral, ração, então eu fazia projeto de alimentação, vamos dizer assim, de uma forma mais clara, para confinamento, semi-confinamento. Então, eu ia para a fazenda, botava uma bota, botava uma calcinha para as fazendas, olhar manejo, olhar coxa, olhar. Sempre tinha uma vida muito agitada na correria ali, e tinha o meu salário, bom salário. E era mais ou menos como a Damares também, né? Eu tinha o meu salário para eu fazer as minhas coisas, era tudo meu, 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 meu. Até que um dia eu estava numa tarde de louvor lá, fui ministrar, lá no Pará ainda, quando Deus usou alguém e disse para mim assim, olha, põe tua casa em ordem. Quando ela disse assim, põe tua casa em ordem, eu já comecei a querer virar para a parede e chorar para pedir a Deus mais 15 anos Mas de que vida. difícil, eu achei. É verdade. E ela disse, olha, põe tua casa em ordem que Deus vai tirar vocês desse estado. E poucos dias antes, o meu esposo tinha dito assim, olha, pode surgir, ele é gestor de frigoríficos, ele disse assim, pode surgir proposta de qualquer lugar. Porque quem mexe com frigorífico está sempre se mudando, né? Eu não vou me mudar. Vou ficar aqui, estou estabelecido, tem quase 20 anos de mercado aqui no Pará, e vou ficar aqui, estou com o meu escritório, tudo organizado, não vou sair. Falei, amém. Aí, Ele chego não na ia igreja, sair, né? Mas Deus ia tirar ele. cheguei lá, olha, tirem, organize as suas coisas, põe sua casa em ordem, que Deus vai tirar vocês desse estado. E vocês estão indo pensando, vão ir pensando que é para algo de carreira, para algo financeiro, e Deus tem outro propósito. Aí cheguei em casa e falei, ó, Deus vai tirar a gente daqui. Eita. Dito! Nessa hora frente. E aí passaram-se alguns dias, a gente estava lá na igreja, aí alguém disse para ele, olha, põe tua casa em ordem, viu, obreiro, que Deus vai tirar você desse estado. Como Deus começa Confirmar. confirma. Aí se passou o tempo e chegou a proposta aqui do grupo aqui de Imperatriz. E aí quando a proposta chegou, ele disse, eu não vou aceitar.
Eu não tô querendo ir, eu não tô precisando, não vou aceitar. Ele logo rejeitou, falou que não compensava financeiramente, não queria. Passaram alguns dias, ligaram novamente, né? E aí ele disse: Olha, eu vou fazer uma proposta que ninguém vai aceitar. E aí, quando as coisas é de Deus, né? Deus está dizendo: Meu filho, eu já aceitei. Aceitou. É, E incrível. aí viemos para cá. Quando foi para eu vir para cá, eu tive que me desvincular do meu trabalho, porque não era interessante nem para mim, nem para a empresa a gente levar esse trabalho adiante, né, por uma série de fatores. Então, eu tive que fechar minha empresa de representação, colocar minhas coisinhas ali nas costas e, ó, eu vim para a Imperatriz agora para ser uma mulher dependente. Eita, olha as histórias se repetindo, né? E olha aí como que Deus vai tratando com a gente, né? E aí todas as pessoas que se relacionavam comigo diziam assim: como é que você vai fazer agora? Que você é acostumada com a lida, acostumada com o trabalho, a ter seu próprio dinheiro, a ter as suas coisas. E aí, como é que você vai se organizar? Mas quando as coisas é de Deus, Deus vai colocando paz no coração da gente, né? E a gente vai aprendendo a lidar com os processos que Deus tem para a gente viver. Então, assim, eu acho que essa geração está indo muito em busca dos sonhos pessoais, né? Individuais. Individuais. São só meu. Mas, na verdade, nós fomos criados para a família. Esse é o nosso chamado principal. Eu prego muito para mulheres, para jovens, e quando a gente fala para jovens diretamente sobre família, sobre casamento, sobre marido, sobre filhos, tem uma aversão muito grande a esse tema. Porque, não, Deus me livre, eu quero casar. Não, Deus me livre, eu Pergunta vou. isso, né? Eu não quero ter filhos, Não. né? E é o que a gente está ouvindo hoje. Exatamente. Casais que têm estrutura financeira têm tudo e não querem ter filhos. É isso. E sabe, Letícia, só complementando aí que você falou, que eu acho que é muito relevante. Existe um bichinho dentro de nós que chama-se ego. É, E o ego, quando ele inflama, ele faz um mal tão grande que, na verdade, assim, ele é camuflado. O ego nada mais é do que o orgulho ferido. Então, o orgulho ferido, ele vai machucar e vai fazer machucar outras pessoas. sim. Então, quando você vê uma pessoa muito orgulhosa, não, eu não quero, isso aqui não é para mim, eu sou melhor, eu preciso de algo melhor do que isso, ali existe uma ferida maior. Uma autoproteção, na Uma verdade, que ela tá autoproteção, fazendo. né? Então, esse ego, hoje em dia, quando você falou essa aversão, eu creio que seja esse ego inflamado, né? Que as pessoas não conseguem lidar. Então, Mas está olhando, Adriana, por exemplo, está olhando lá na rede social, mas como é que a Damares conseguiu agora, inaugurou gente que rejeitou lá atrás, agora está olhando para ela e diz, mas ela chegou nesse lugar, mas não sabe As dessa pessoas só veem a renúncia. colheita, Só vê a né? colheita. Você anda A Letícia plantando. está aí, está feliz, falando aí na rede social, mas não sabe que a Letícia tinha guardado há muito tempo, e eu posso falar porque eu já ouvi o testemunho dela, o sonho de ser psicóloga. É, E hoje é que ela está fazendo o curso dela, né? Não sabe que a Cláudia está vivendo o melhor de Deus nesse tempo, no casamento, mas não sabe todas as renúncias que foram feitas nesses 35 anos de casado, olhando, vendo. Então, assim, tá com esse ego inflado, não quer saber qual é o caminho para esse sucesso, né? Que bom que você tem levantado essa pauta em todos os lugares, parabéns, para que as pessoas entendam que tem um caminho antes desse sucesso. o Salmo 126 fala exatamente sobre isso, né? Olha, quem leva a preciosa semente não é sorrindo, não. Chora. Não é jubilando, não, minha filha. É andando e chorando. Porque Chora. quem Eu amo esse planta, quem planta é sol na cara, é esforço físico, é chorando mesmo, porque plantar dá trabalho. Dá trabalho. Mas você só vai se regozijar quando o quê? Voltar Volta com com alegria. Alegria. Trazendo consigo Os aquilo que feixes você colhidos, né? conseguiu colher. Mas Fala quem vai melhor, né? plantar, Falando sobre ego, eu lembrei ontem, eu recebi uma mensagem de uma amiga, ela falando assim: Nossa, amiga, como é que você tá se sentindo numa clínica tão chique? Aí eu falei assim, mulher, Aí eu fui parar pra pensar, né? Eu disse, mulher, eu tô me sentindo normal. A minha gratidão é ao Senhor, porque eu sei que foi Ele que me deu. Então, assim, a minha gratidão é que eu sei que a minha clínica, todos que chegarem aqui vão ser impactados com o que Deus fez comigo. Não é sobre mim, é sobre o Espírito Santo e sobre uma resposta de Deus. Então, assim,
eu não tô, me vai descendo, não. Eu falei assim, Senhor, realmente, eu não tô. Não vai dar E nem quero, e nem quero. Mas é a diferença, Atrapalhar. né, amiga? É É uma beleza é a diferença com de quem passou. propósito, É, né? de quem passou o que você Aí passou. eu falei pra ela, isso assim, aí eu fui entender, eu disse, é por isso que o Senhor orava tantos anos, por 9 anos de profissão, agora que eu tenho a minha clínica. Por quê? Porque o Senhor precisou tirar o ego do meu coração, o orgulho, ele sabia que no tempo certo ele ia me dar, para que não fosse sobre mim, mas sobre ele, igual ele. Aí eu lembrei da profecia, É, que ele só ia me dar sucesso profissional quando eu entendesse que era ele que era para ser glorificado. E aí Glória ela a disse, meu Deus. Deus, amiga, que lindo isso que você falou. E eu fui refletir, eu disse, realmente. É por isso que Porque muitos podem olhar e dizer assim, meu Deus, ela tá se achando. Tem Mas muita meu gente. sentimento eu disse, amigo, meu sentimento é o mesmo que eu tava numa salinha alugada, simplesinha, na maquiandura. A mesma coisa que eu estou sentindo lá. O que eu tô é com gratidão pelo que Deus pelo fez. tamanho, né, Pelo da entrega do da Senhor. entrega que o Senhor Que é sempre fez. surpreendente, né? É a boa medida recalcada, É. sabe? Porque eu Transbordante. porque foi um negócio orado, né? Foi. Acho que vai ser assim quando você levantar seu canudo lá, né, minha filha? Vai ser assim. E ela falando aí, eu lembrei quantos profissionais da área da estética existem, mas quantos têm o Espírito Santo de Deus guiando, quantos vão ser usados para ajudar a salvar essas pessoas que estão perdidas, essas pessoas que estão buscando preencher algo que só Deus vai poder preencher, que só ela voltando para ela mesma, ela vai poder preencher isso. Então, Damares, não é por acaso. Deus queria uma profissional diferenciada que ajudasse realmente a curar, porque a maioria que tem hoje, eles estão tentando preencher. Então, eles estão tanto quanto as pessoas, questão do financeiro. Eu conheço profissionais que fazem esse tipo de tratamento, mas eles, você chega lá, faz, você vê nitidamente que não ficou bom e eles continuam fazendo. Então, eles não são profissionais realmente que estão ali para edificar aquela pessoa ou para ajudar ela. Diferente Às de vezes tá até você. mentindo, né? Não, tá precisando de mais isso aqui, tá É precisando colocar mais isso por aqui. conta do Trata que o tem. humano como produto, né? É, produto. Então, você não. Talvez o que aconteceu com você foi Deus falar assim: é o você é boa, diferencial. mas eu não quero você igual aos outros. Eu quero você diferenciada, Que porque lindo. você precisa tratar essas mulheres com verdade, não somente com a estética, mas com o interior, com o espiritual. E eu acredito muito nisso. A gente tem que ser preparado, sabe, Cláudia? O mundo de hoje, tudo é muito fácil, tudo é muito rápido. Olha, nem na guerra morreram tantas pessoas como o número de suicídios em jovens no tempos de hoje. Jovens Gravíssimo. jovens que tiveram tudo. Então, quando a gente fala assim dessa questão do imediatismo, do empreendedorismo aqui, os jovens hoje eles querem empreender hoje, se tornar milionário amanhã. Se não acontecer, eu vou me matar, porque não tem sentido a minha vida. Né? Perdeu o sentido, a essência, Cláudia, É. de viver, os pais trabalhando para dar uma boa educação, os pais lutando para poder dar uma boa estrutura, uma boa base, e os filhos estão perdidos. Por quê? Porque, de repente, eles estão vendo muito imediatismo dentro das redes sociais, mas não é a realidade. Isso, é Nenhuma. falso, né? É o que eu até falso. falei, acho que não sei se eu comentei com a Letícia, eu falei, gente, às vezes o pessoal surge aí na internet, na rede social, aí às vezes você vê umas meninas, umas pirralhinhas, a gente pode dizer assim, aí que estão no auge, ou que estão no auge da fama na dança, ou na questão de modelar, ou mesmo nas ministrações, porque os holofotes estão voltados, mas tira o holofote. É isso. Dir não com uma pessoinha dessa. Tu sabe o que ela vai fazer, né? Se trancar no quarto e chorar, porque não tem um embasamento, base, né? Não tem uma estrutura e vai se frustrando. Sim, a gente ouve muito dizer, eu vejo muitos pais, né, dizendo, olha, o que eu não tive, Meu eu vou Deus! proporcionar para os meus filhos. Eu acho que é aí essa quebra aí de base mesmo, porque a gente é o sofrimento que a gente tem ao longo da vida, Sim. né? O que a gente, as coisas que a gente não tem, né? O tempo que a gente tem que esperar é que nos Que ensina. nos Então, fortalece. quando você diz assim, olha, o que eu não tive, meu filho vai ter. A gente vê na prática que não é assim, a diferença geracional de fortalecimento mental mesmo, Acabou. né? Hoje tudo é trauma, se você disser não. Por que essa geração é tão ansiosa? Nós estamos cada dia mais ansiosos. É por causa do imediatismo. É isso aqui, é celular. É. Hoje está aqui, tu sabe o que aconteceu aqui em tempo real. Então,
né? Em outros tempos você era obrigado, você era treinado a A esperar. esperar. Queria falar com alguém, minha amiga, era carta, era 3 meses para chegar, né? Era nada disso para chegar. Imagina o povo hoje. A nossa mente era trabalhada para esperar. Hoje em dia, não. E a gente trabalhou muito isso, Letícia, já lá no programa, que o que tem preço não tem valor. Agora, o que tem valor tem Não, preço. tem preço. É. E assim, quando você fala sobre essa questão aí, eu acho assim, a gente só valoriza aquilo que a gente conquista. Pode falar o que quiser, mas quais as coisas que você mais lembra? Aquelas que foram mais sofridas, que você teve que se ressignificar, que você teve que se levantar, que você caiu, mas você, quando ressurgiu, minha amiga, foi com força total. Isso tem valor para a gente, mas aquilo que, fulano deu uma clínica para a Damares, tal. A Damares não cuida da clínica, não cuida, mas como foi ela que passou um ano lutando, a Damares chega lá. Nós montando a clínica lá, eu falei pro meu esposo, amor, como é no tempo certo. Sim. Porque, amor, hoje eu tô dando valor até a lâmpada que eu tô colocando aqui. Quanto tá Quanto custando? tá Quanto eu custando? Olha sofri aí, um ano que e meio projeto é esse, né? juntando dinheiro, fazendo renúncias. Eu até comentei, né? Eu não lembro com quem, mas nesse um ano e meio eu chorava porque eu via a minha família viajando. E eu queria viajar também. Todo mundo viajava, eu ficava. E meu desse marido jeito. dizia assim: você tem que. Então ele me ensinou muito. Ele foi muito usado por Deus Olha para que me lindo. ensinar a esperar. Bom, E ele dizia assim: ou a tua clínica ou a viagem. Amor, nós estamos fazendo tantos anos de casado, vamos viajar. Ele, amor, vai chegar o tempo. Ou a tua clínica, é igual menino, ele sempre ficava ou o carro ou a o clínica. carro, queimou o ar-condicionado. Amor, meu carro tá velho. Todos os dias meu menino entra no meu carro e diz, mamãe, seu carro tá tão velhinho. Aí Ele ainda não viu eu. quando a gente Vai chegando, né? juntou o Vai. dinheiro, né, de montar a clínica à vista, sem dever nada. Olha que maravilha. E aí, Isso é ele disse bom assim, agora demais. você vai escolher o seu carro ou a clínica. Eu disse, o carro vai ser meu ego, a clínica é meu propósito. Eu quero a clínica. Uau. Vou andar mais um dia no carro. Muito bem. Então, hoje, eu sei dar valor. E tudo é o momento certo. E você pagou um preço por isso. E é por isso que Deus abre as portas também, né? É. Porque quando a Bíblia diz assim, olha, tem coisa que tu pede e tu não recebe, é porque o seu propósito é errado. Tu tá pedindo pro seu próprio deleite, tu tá pedindo para alimentar o seu ego. Mas quando é o contrário, as portas vão se Vem, abrindo. né? Vem. É lindo, Gente, gente. eu vou contar aqui um segredo para vocês. Quantas vezes eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa boa? Entendeu? Comprava da Shein pra estar linda lá na clínica. Ai, amo. Comprava roupas muito baratas, sabe? Ganhava roupas da minha tia e eu tava lá na clínica. E Toda aí plena. eu entrei numa mentoria e a mentoria é Aja como se já fosse. E quantas vezes eu numa clínica muito simples, mas eu ia arrumada como se eu estivesse na clínica mais chique de Imperatriz, porque eu estava agindo como se eu já estivesse na minha clínica chique. Que maravilha. Entendeu? Andava maquiada, acordei hoje 5 horas da manhã para arrumar meu cabelo. Então, é preços que a gente tem que pagar, né? Sim. Então, é isso. A gente tem que pagar o preço. E a gente precisa entender e passar isso para os filhos. Eu não sou mãe, mas eu tive muitos sobrinhos, ajudei minhas irmãs a cuidar dos sobrinhos, então eu entendo um pouco de maternidade, porque com 13 anos a minha irmã tinha que trabalhar e eu tinha que cuidar da minha sobrinha para ela poder trabalhar. Então, eu levava para o posto para vacinar, eu dava alimentação, tinha horário de. Então, tipo assim, com 13 anos eu tive aquela referência da responsabilidade que ajudou a mudar o meu destino. Que eu olhei para mim e falei assim: eu não quero isso para mim. Eu quero ter uma profissão para mim poder ter uma vida melhor, eu quero poder ter uma casa, eu quero ter um casamento, eu quero ter uma família, mas eu não quero esse disfuncional, porque é muitas coisas que a gente vê hoje que não compete a nós, que a gente foge da nossa essência. Gente, primeiro princípio bíblico, né? Nós somos, a família é a menina dos olhos de Deus, por quê? Porque sem a família não tem povoação, não tem população. Então, quando as pessoas dizem eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai, que a responsabilidade é muito grande, você vai dizer assim, eu não quero a existência. Eu estou pensando só, vem o ego de novo, né? Eu vou viver bem, eu vou viajar, Damares, eu vou comprar o carro, Letícia, Cláudia. Vou manter meu corpo. Eu vou manter meu corpo em forma. Então, tipo assim, o ego tá ali, sabe? A pessoa não se sente bem com ela mesma. E eu falo isso porque
porque eu já passei por isso. Eu tive as minhas feridas. Graças a Deus eu estudei dentro dos meus estudos e hoje faço terapia sim, porque você só pode ajudar quando você está bem. Você não vai curar se você está doente. Não tem como. E aí a gente precisa entender que esse autoconhecimento é sobre você se ver, se respeitar e se valorizar. Nós não podemos viver nesse mundo agindo como se fôssemos robôs, nós não somos. Deus fez a sua maior obra, somos nós. Nós somos perfeitos, nós somos preciosas, nós somos lindas, nós somos comunicativas, a gente é inteligente, porque Deus fez nós assim. Mas o que que a gente está fazendo com isso, né? Quando a gente fala dessa questão aqui do empreendedorismo feminino, quando a gente fala desse movimento feminino, quando eu estava na reunião no Banco do Nordeste sobre um projeto feminino, né? Aí eu falei assim, a gente está tão em ascensão, a gente está tão nos holofotes do Sim. empreendedorismo feminino, que cadê a essência? Qual é o propósito disso? Desse empreendedorismo? O que que a gente está contribuindo com a sociedade, com as pessoas? Porque o propósito não é sobre o que você faz para você, mas o que você contribui na vida das outras pessoas. Mas as pessoas estão tão assim focadas, vai ter um evento de mulher, eu quero ir. Vai ter eu quero ir. Qual o Não sei o quê. Mas qual é o propósito de você estar ali? Por que que você está ali? O que você está contribuindo? O que você está fazendo? Então, Cláudia, hoje, isso é uma das minhas queixas em relação à mulher. A Adriana Queiroz tem essa queixa. Tem muito oba-oba e tem muito pouca ação. Muito pouca ação. Então, as mulheres têm que se unir, é para se fortalecerem, é para se unir e para se dar o ombro amigo para outra, é para orar pela outra, é para ir lá na clínica dela apoiar. Tem muitas amigas que não faz o teu serviço, que não compra de você, Claro. né? E aí você fala assim, é amiga, mas nunca comprou, nunca pagou nenhum serviço seu. E aí a gente pensa assim, a Cláudia está lá na rádio, tem uma amiga tal, tem uma empresa, mas nunca patrocinou o programa dela. A Damares conhece muitas pessoas que nunca foram Isso, esses 2 dias. na clínica dela. Nunca me ajudou quando eu estava em um momento humilde na clínica. Sim. Esses 2 dias eu recebi mensagens de pessoas que eu nunca imaginava receber. Olha isso. Aí Só que me rejeitou muitas vezes. E a Ai, gente que bom, né? fica Que o sucesso pensando, ajudou né, você a amiga? amadurecer. Minha amiga, deixa eu lhe falar. Acho que tem que ter o nosso podcast Café com o Pôr do Sol com essas meninas, o capítulo 2, né? Porque a Damares precisa atender. Damares precisa atender. A que é Letícia precisa legal? dar sequência aí na caminhada Não, dela. e eu também tenho que Olha sair, que viu? bate-papo gostoso esse, que é Leve, né? exatamente na essência que a gente está buscando, que é estar bem no corpo, a alma e o espírito. Se esses três não andarem bem, não adianta. Você pode buscar preenchimento em todo lugar. Até ela deixou uma deixa aqui, viu, para você. Essa marquinha de expressão, né? Você preenche, mas a marca que está aí no seu coração, só Deus preenche, né? Isso é muito forte. É só Deus ali ouvindo, adorando, né? É cantando aqueles hinos antigos, né, Letícia? Que ela coloca de vez em quando, que tá enraizado em você. Meninas, eu já quero, assim, agradecer demais. A gente falou, foi tudo muito rápido ontem por conta dessa correria. Vocês foram incríveis de realmente, prontamente aceitar esse Entrega, convite. Cláudia, que tu chamou em cima da hora. Não fala. Não pode, né? Foi Deus que Foi escolheu Deus que, foi vocês. Deus que escolheu. E é Porque isso. tem muitas E pessoas que vocês estão sabem querendo que participar do programa, E mas a vocês sabem que gente. isso faz parte da essência e da humildade também de entender. Às vezes as pessoas têm até esse orgulho. Não, às vezes chamou para o aniversário, de cima, não, me chamou em cima da hora. Minha irmã, vá, só vá viver. Para com esse negócio de mimimi, né? De Ego, né? Se sente não muito vou, importante. por que não falou comigo antes? Então, passou, minha filha. Eu sou desse jeito. Tô pronta já, porque eu também sou muito Tu versátil, já né? é demais. Eu sou até oferecida. Essa aqui, gente, eu nunca vi. Tem hora que eu olho pra ela, tá aqui. Eu me lembro onde é que tu tá. Ela disse, mulher, cheguei em casa. Eu digo, não acredito, não. Meus meninos me acham pelo Instagram, meus filhos. O Felipe agora colocou até um negócio aqui no meu celular. Paula disse, acha onde tá a mamãe aí. Gente, obrigada. A gente vai aqui para as considerações finais. Queria que você deixasse as considerações finais aqui pra gente. Olha, sobre o empreendedorismo, né? Deus, ele não quebra os princípios. Então, se você quer empreender,
e quer que o Senhor alavanque, né, estenda, né, alargue suas tendas no empreendedorismo feminino, não quebre os princípios, porque começa dentro de casa os princípios, e aí Sim. você é uma extensão lá fora. Então, essa é a minha consideração final. Agradeço a oportunidade e ouse sonhar, ouse sonhar. Eu não tinha sonhos, e um dia o Senhor falou: filha, tu pode sonhar. Tu pode sonhar, sonhe, que eu vou realizar. E escrevendo no papel, eu falei, Senhor, pois eu quero a minha clínica dourada, branca, nude, com isso, com a maca elétrica, com tal coisa. E o Senhor realizou. Então, assim, Deus é detalhista, Deus é muito Deus de detalhes. Então, você que está aí assistindo, ouse sonhar que o Senhor realiza, assim, os mínimos sonhos que está guardado no teu coração. Valeu. Obrigada. Muito bom. E aí, Letícia, considerações finais para tenho essas que mulheres que agradecer. estão ligadas? Primeiro, eu tenho que agradecer a Deus e a vocês pelo convite que me foi feito para estar aqui. Foi muito precioso, né? Esse tempo aqui junto com vocês, de muito aprendizado. E o que eu deixo de mensagem para as mulheres com quem geralmente eu falo diretamente é: busque primeiro o reino de Deus, né? A Damares falou sobre princípio. Meu pai, ele tem um ditado que diz assim, olha, se você quebrar o princípio aqui, se você quebra o princípio lá na frente, ele te quebra, né? Olha Porque aí, você vai é ter que fazer o verdade. caminho, né, de volta. Busque primeiro o reino de Deus, né? A mulher que serve a Deus, a mulher realmente de Deus, é uma mulher equilibrada em todos os sentidos, esteticamente, psicologicamente. Óbvio que ninguém está isento de passar por momentos difíceis, né? Por momentos de tristezas, enfim, a gente passa mesmo por isso, mas a gente que tem Jesus aqui, minha filha, a gente passa por esses momentos junto com Ele e a gente vence, né? Em suma busque o Senhor para todas as coisas, que você vai ser uma mulher que se dá bem no empreendedorismo, que se dá bem como mãe, que se dá bem como esposa, como filha e todas as demais coisas. Uau, é isso Coisa aí, gente. boa. Muito bom. Adriana, Então, gente, esse bate-papo foi muito lindo. Eu não conhecia, eu conhecia a Damares no Café com o Pôr do Sol, né? E a Letícia eu não conhecia ainda assim, mas foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer um pouco da história de vocês, porque todos nós temos uma história, essa história ela é importante. A gente inspira outras pessoas, não existe isso, né? E o que eu deixo para essas mulheres de hoje, que eu vi aqui com vocês e que eu estou vivendo hoje na minha vida, o autoconhecimento ele é libertador. Conheça você mesmo, respeite a sua essência. Então, quando a gente fala de biológico, fisiológico, quando a gente fala de emocional, espiritual, social, a gente está falando de nós. A nossa vida, ela é uma roda, mas para ela girar, a gente tem que estar em equilíbrio. E a primeira pessoa que tem que estar equilibrada é você. Então, procure se conhecer. Conheça suas forças, suas fraquezas, seu caráter, busque o teu espiritual. Quando você se conhece, as pessoas começam a te respeitar porque você se respeita. Então, às vezes, você está procurando isso numa estética, está procurando esse respeito numa profissão, mas de repente está faltando você se olhar e se respeitar de verdade. Então, assim, obrigado, meninas. Cláudia, mais uma vez, a gente só tem a agradecer a acertou. Deus, né? A gente acertou mais uma vez em convidar mulheres maravilhosas. Então, obrigado, que Deus abençoe cada uma de vocês, que a jornada de vocês sigam com muito sucesso, é o que eu desejo para vocês. Maravilha! É isso aí, gente. A nossa gratidão. O podcast Café com o Pôr do Sol vai ficando por aqui, mas teremos já o próximo na próxima semana aí, com mais convidadas super especiais. E queremos agradecer, claro, ao podcast ITZ, não é isso? Que você pode locar esse espaço todo especial, todo equipado, para fazer o seu podcast, para aquele bate-papo, para aquele sonho que está retardado aí por algum motivo. E aqui o lugar certo de você fazer o seu podcast. Nós louvamos a Deus porque sabemos que há um grande propósito para estarmos aqui, Adriana, Damares, Letícia, levando aí o conhecimento e principalmente o amor de Deus que excede todo o nosso entendimento, esse cuidado, para que pessoas sejam curadas, saradas e que elas alcem voo. E deixando aqui a palavra aí que falou, ouse sonhar, né? Ouse sonhar, ouse acreditar. Tudo que Deus fez na vida dessas mulheres vai fazer na sua também, ou muito mais, dependendo daquilo que você acredita. Obrigada, é isso aí. Beijo, Aê, beijo no coração. beijo, Vamos em gente. frente. Até a próxima.